Bom, eu agradeço as palavras gentis da Ana Cláudia e do Jarbas. Vocês estão vendo como eu estou velhíssimo. Todo lugar que eu vou, as pessoas se lembram assim, ele foi da minha banca de doutorado, tal. O Jarbas fez uma tese de doutorado sobre as cantigas de Santa Maria do rei Afonso X, né? E isso já faz um bocadinho de tempo, né? E aí, outro dia eu fui num evento a Pelotas, e aí me disseram assim, nós estamos na 15ª edição de um evento que acontece a cada 2 anos. E o professor Fiorin esteve aqui na primeira edição. Então, bom, está ouvindo, tá? Então, eu agradeço a gentileza das palavras, e o tema de hoje com que nós vamos abrir é o tema que foi objeto deste meu último livro, que é sobre a questão da argumentação. Aqui o que eu quero é discutir principalmente a questão do lugar da argumentação no percurso gerativo de sentido e como é que a gente pode estudar a questão da argumentação. Bom, em primeiro lugar, o que significa argumento? Bom, todo mundo diz dizer, bom, argumento é uma sustentação a favor ou contra um determinado ponto de vista, uma determinada tese. Então, tudo aquilo que eu enuncio com vistas a estar contra ou a favor um determinado ponto de vista, uma determinada tese, é um argumento. Mas acontece que isso é muito pouco para nós. E eu começo, então, pensando o seguinte. Na verdade, a palavra argumento vem de uma raiz indo-europeia, que é a raiz argo. E a raiz argo significa brilhar, cintilar. Veja que todas as palavras que para nós são abstrações hoje, na verdade elas têm uma origem muito, muito, muito concreta. O argumento é aquilo que faz brilhar uma ideia, é aquilo que faz cintilar uma ideia. Essa raiz argo é a mesma raiz que aparece na palavra argenteo. Argenteo é de prata, porque argentum, em latim, é a prata. Então, o que aparece na palavra argenteo, que é cor de prata, mas aparece também na palavra argúcia. Por exemplo, arguto é aquele que é brilhante no raciocínio. Então, a mesma raiz que dá origem a essas diversas palavras. Bom, nós poderíamos pensar o seguinte, que quando a retórica apareceu, a retórica foi criada na Grécia, a nossa tradição retórica é a tradição que foi criada na Grécia. Quando a retórica apareceu, ela apareceu exatamente porque existe uma historiazinha que conta a origem da retórica e certamente é mentira, certamente não aconteceu isso, certamente é uma fábula de origem da retórica, mas que é uma questão muito interessante. Conta-se que a retórica surgiu na Sicília. Não nos esqueçamos que a Sicília fazia parte da Grécia, né? Então, apareceu na Sicília e apareceu pela seguinte razão. Havia um tirano que tomou o poder e expropriou todas as terras dos camponeses, de todos os proprietários de terra, e distribuiu as terras a seus soldados.
E isso se passaram muitos anos, até o momento em que ele foi derrubado e toda a legalidade do tempo dele veio abaixo, e as pessoas então começaram a reivindicar que a terra fosse devolvida para elas. Só que para o mesmo pedaço de terra apareceram muitos donos dizendo que eram os antigos proprietários daquela terra. Então, constituíram tribunais e as pessoas deviam argumentar diante dos tribunais em favor da tese de que ele era o proprietário da terra e o tribunal decidia para quem iam as terras. Ora, foi nesse momento então que começam a aparecer os primeiros professores da arte de argumentar. Retórica é de reses, do grego, que significa dizer. Retórica estuda o discursar, o ato de dizer, o ato de argumentar. Então, se conta que um dos primeiros retores que aparece tem um aluno muito brilhante e ele combina com o seu aluno o seguinte, que o aluno também foi o primeiro professor a cobrar pelas aulas dadas. E ele combina com o seu aluno o seguinte, que o dia que ele considerasse o aluno formado, o aluno ia defender uma causa diante do tribunal. Se ele ganhasse a causa, ele precisava pagar pelas aulas. E se ele perdesse a causa, ele não precisaria pagar nada para o seu professor. Ora, ele considerado formado, ele entra contra o professor no tribunal, alegando o seguinte, que ele não devia pagar nada para o professor. E qual era o argumento dele? Que, em hipótese alguma, ele tinha que pagar o que quer que seja para o professor, porque veja a combinação que eles tinham feito. Se ele ganhasse a causa, ele teria que pagar. Se ele perdesse, ele não teria que ganhar. Bom, agora, se o tribunal desse ganho de causa para ele, de que ele não precisava pagar nada para o professor, ele teria ganho a causa, mas ele não pagaria nada porque ele estaria cumprindo a decisão do tribunal. Porém, se o tribunal dissesse que ele tinha que pagar, ele também não tinha que pagar porque ele teria perdido a causa e, em virtude do acordo dos dois, ele não teria que pagar nada. O professor, diante do tribunal, alega que, em qualquer caso, ele teria que pagar. Por quê? Se o tribunal dissesse que ele não teria que pagar, ele teria ganho a causa e, em virtude do acordo particular deles, ele teria que pagar o professor. Se o tribunal dissesse que ele tinha que pagar, ele teria perdido a causa, mas o professor teria que obedecer ao tribunal e, por obediência ao tribunal, ele teria que pagar em qualquer caso. Veja, essa história, por mais engraçadinha que seja, ela levanta uma questão importante para a argumentação. Os primeiros retores descobriram os princípios da argumentação e o primeiro e principal princípio é o princípio da antifonia. A antifonia é a voz contrária, ou seja, aquilo que é construído pelo discurso pode ser destruído pelo discurso contrário. O princípio da argumentação é o princípio da contraditoriedade. Ou seja, nós discutimos o seguinte, uma pessoa, durante o lançamento de dardos, estava se movimentando no ginásio e foi atingido pelo dardo que estava sendo lançado. Quem é o culpado? E a pessoa diz, evidentemente, o lançador de dardos.
que é o culpado, porque se foi ele que lançou o dardo. E aí a pessoa diz, não, o lançador de dardos é absolutamente inocente. O culpado foi o atingido pelo dardo. Por que que ele é culpado? Porque existem regras muito estritas sobre a movimentação no tribunal durante o lançamento de dardo, de peso, etc. Portanto, a culpa é da vítima, não é do... Veja, o princípio da contraditoriedade, que vem dos gregos, pela primeira vez se tem a noção desse princípio de contraditoriedade que rege o funcionamento do discurso. É um princípio consagrado no direito de todos os países civilizados. Você não pode ter julgamento sem que você obedeça ao princípio do contraditório. Ou seja, é preciso que alguém acuse e alguém defenda o réu para que ele possa ser julgado. O princípio do contraditório é um princípio consagrado em todo o direito dos países civilizados. E esse princípio da antifonia, ou princípio do contraditório, está na base da criação da retórica. Bom, e aí, veja, a tradição de construção da retórica é uma tradição muito antiga. Ocorre que nós não temos mais os manuscritos que foram feitos antes de Aristóteles. Eles se perderam. Como muitos manuscritos gregos e latinos, de autores gregos e latinos, que nós não temos mais os manuscritos e que nós só sabemos que existem porque existe referência a eles em outros autores. Por exemplo, a tradição gramatical latina é imensa, mas muitos gramáticos latinos nós não conhecemos, a não ser indiretamente, porque outros gramáticos posteriores, cujos manuscritos foram conservados, fazem referência a esses gramáticos. Ora, a tradição de construção da retórica, que começa, como eu disse a vocês, na Sicília e se espalha por toda a Grécia, vai ser muito longa, mas Aristóteles foi, digamos assim, um compilador da tradição retórica, mas ao mesmo tempo ele foi um criador também, que Aristóteles foi um gigante, né? E ele, na sua retórica, a sua retórica tem 3 partes. Aristóteles vai dizer, bom, em toda argumentação eu tenho 3 elementos que são essenciais para a argumentação: o orador, o auditório e o discurso do orador. O orador, o auditório e o discurso. Ora, ele vai dedicar então uma parte da retórica a discutir quais são as qualidades do orador. Uma parte da retórica ele vai discutir a questão do auditório e a questão das paixões que movem o auditório e, portanto, como deve o orador mover essas paixões do auditório. E uma parte ele dedica à organização do discurso, como é que é o argumento. Além disso, Aristóteles escreve o que nós conhecemos como a lógica de Aristóteles. A lógica de Aristóteles, na verdade, é um conjunto grande de livros que se encontram reunidos num volume que os medievais chamaram o Organon. O Organon, então, tem os analíticos anteriores, os analíticos posteriores, as refutações sofísticas, os tópicos, e falta um que agora me fugiu o nome. Bom, nesses livros todos, Aristóteles vai distinguir o que é o raciocínio retórico do raciocínio lógico e depois vai estudar exaustivamente a questão
de como eu organizo os argumentos, como eu organizo o discurso e, principalmente, ele vai dizer como é que eu faço sofismas, como é que eu faço os argumentos falaciosos digamos, vencer uma discussão. Nas refutações sofísticas, por exemplo, ele minuciosamente vai dizendo: eu posso construir sofismas dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, e eu refuto esse argumento dessa forma, e eu refuto esse argumento dessa forma. Mas, antes de mais nada, vamos ver qual é, para Aristóteles, a diferença entre o raciocínio lógico e o raciocínio retórico. Bom, Aristóteles diz assim: o exemplo prototípico do raciocínio lógico é o silogismo. Como é que eu construo um silogismo? Eu tenho duas premissas, duas afirmações. Uma é chamada de premissa maior e uma premissa menor. E dessas duas premissas eu extraio uma conclusão. O silogismo tem que ter três termos. Um termo que é chamado maior, um termo que é chamado médio, que aparece duas vezes no silogismo, e um termo que é chamado menor. O que Aristóteles entendia por maior, menor e médio? Aristóteles foi o primeiro a pensar, o primeiro que nós conhecemos, pelo menos, o primeiro a pensar na existência de uma semântica extensional. O que é semântica extensional? Semântica extensional é o seguinte: eu digo maçã. Bom, maçã é uma palavra que convém, que pode ser aplicado. Quando eu digo convém, ela pode ser aplicado a toda essa realidade que nós chamamos maçã. Portanto, não importa se a maçã é pequena ou grande, não importa se ela é verde ou vermelha, esses elementos não entram em conta. Entram em conta que ela é uma fruta, que ela é da família não sei do que ela tem uma parte carnuda, com sementes no seu interior, um pedúnculo, e assim por diante. Eu podia definir as características invariantes da maçã. Eu só levo em conta essas características das quais nós fizemos abstração. Por exemplo, eu digo árvore. Árvore, uma mangueira é uma árvore, um eucalipto é uma árvore, e elas são muito diferentes. E um cipreste, por exemplo, é uma árvore e é muito diferente de uma mangueira, de uma laranjeira. Por quê? Porque árvore é um vegetal de caule lenhoso e de grande porte. Só esses elementos nós levamos em conta para definir uma árvore. Isso posto, não importa se ela é uma mangueira, se ela é uma macieira, se ela é um cipreste, se ela é um pé de eucalipto, o que quer que ela seja, a palavra árvore convém a todos os elementos que contêm esses traços que nós consideramos o significado de um determinado ser. Ora, quando eu digo, portanto, maior, médio e menor, eu estou pensando na quantidade de seres a que uma palavra convém. Então, o silogismo típico, o primeiro exemplo dado por Aristóteles que todo mundo conhece: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Bom, mortal é o termo maior, porque mortal convém a um número de seres maior do que o que convém a homem. Porque eu tenho não homens, homem aí, em grego é anthropos. Anthropos em grego não é o homem ser humano do sexo masculino. Em português é que nós misturamos as duas palavras. Em grego
são duas palavras diferentes. Anthropos é o ser humano em geral. E andros é o ser humano do sexo masculino. Portanto, se eu digo anthropos, eu não estou falando de homem, ser humano do sexo masculino. Eu estou falando do ser humano em geral. Mas eu tenho não homens, ou seja, não seres humanos, que também são mortais, como as árvores, como os animais, etc., os vegetais, os animais. Portanto, mortal é o termo maior. Homem é o termo médio, porque ele convém a menos seres do que mortal, mas convém a mais seres do que Sócrates. Então, veja, eu tenho, todo homem é mortal, é a premissa maior, é a premissa onde aparece o termo maior. Sócrates é homem, é a menor, porque é onde aparece o termo menor. O termo médio aparece duas vezes, e daí eu extraio uma conclusão, logo, Sócrates é mortal. Bom, e aí Aristóteles diz para nós o seguinte: a conclusão desse termo é a conclusão desse raciocínio, é necessária. O que significa necessária? Ela independe das minhas crenças, dos meus pontos de vista, da minha religião, da minha orientação política, da minha ideologia. Ela independe de qualquer coisa. Dada a premissa, a conclusão é absolutamente necessária, porque as premissas são logicamente dedutíveis e, portanto, eu extraio daí. Isso é o raciocínio lógico. Não é desse raciocínio que se ocupa a retórica. Então, eu dizer para vocês assim, nenhum planeta tem luz própria. A Terra é um planeta, logo a Terra não tem luz própria. Isso independe das minhas crenças, das minhas convicções. A Terra não tem luz própria. E aí, Aristóteles se dedicou, nos analíticos anteriores e nos analíticos posteriores, a descrever, então, essa semântica extensional. E ele vai mostrar, por exemplo, erros de raciocínio. Por exemplo, eu podia ter um silogismo assim. Por exemplo, toda estrela tem luz própria. Cláudia Raia é uma estrela, logo Cláudia Raia tem luz própria. Qual é o erro desse raciocínio? Aristóteles mostra que, na verdade, ao invés de ter 3 termos, eu tenho 4 termos, porque eu usei estrela em 2 sentidos diferentes. Eu usei estrela como corpo celeste e estrela como artista muito famoso. Ora, se eu usei o termo médio em 2 sentidos diferentes, meu silogismo tem 4 termos e, portanto, daí eu não posso extrair nenhuma conclusão. Ou então, o exemplo de Aristóteles, ou de alguns dos medievais comentadores de Aristóteles, o cão é uma constelação. Claro, a constelação do cão maior e cão menor, não é? O cão é uma constelação. Não, todo cão come carne. O cão é uma constelação, logo uma constelação come carne. É o mesmo erro que eu tenho aí de usar 4 termos. E Aristóteles, com uma minúcia muito grande, vai estudar essa semântica extensional para mostrar como eu faço o raciocínio correto. Mas, abandonemos os raciocínios lógicos. Passemos agora ao que interessa, que são os raciocínios retóricos. Aristóteles diz: o lugar do raciocínio retórico é o lugar do preferível e não o lugar do necessário. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, o casamento gay deve ser adotado porque é uma questão de civilização. Isso é logicamente verdadeiro? Não. Não existe logicamente verdadeiro nos negócios humanos.
Existe aquilo que é preferível numa dada época, que é melhor numa dada época. Quer dizer, num dado momento, nós podemos convir que os preconceitos que cercaram a vida dos gays não são mais toleráveis hoje e, portanto, admitíveis. No entanto, uma outra pessoa diz, não, mas a Bíblia disse que Deus criou Adão e Eva, não criou Adão e Adão, porque o primeiro casamento... Bom, esse é um raciocínio que, por mais tosco que você ache, é um raciocínio que, no debate público, ele tem tanta relevância quanto qualquer outro que você faça. O lugar veja, mesmo que eu faça um silogismo dizendo assim, todo professor trabalha muito. É diferente dizer todo professor trabalha muito de dizer, ou todo professor é dedicado. É diferente de dizer todo planeta, nenhum planeta tem luz própria. Veja, na verdade, isso é o domínio do possível, é o domínio do plausível, mas não é o domínio do logicamente necessário. E Aristóteles vai dizer, isso que é a coisa fantástica e bonita da retórica. Aristóteles vai dizer, nos negócios humanos não existe o logicamente necessário. Nos negócios humanos existe o possível, o plausível, o preferível, o melhor, o menos danoso, o mais adequado, etc. Mas não o logicamente verdadeiro. Por isso que a retórica só pode surgir na democracia. Porque a retórica é o lugar da contradição, é o lugar do debate. A retórica surge no momento em que os seres humanos decidem que eles não precisam resolver na força bruta todos os assuntos. Eles podem resolver argumentando e votando. Por isso, a retórica veja, hoje nós estamos vivendo um debate político muito candente no Brasil. Às vezes ele sai um pouco dos limites da boa educação, que deveria presidir um debate, principalmente nas redes sociais. Porém, de qualquer forma, para quem viveu no período da ditadura, onde não havia nenhum debate político, é muito mais interessante que você tenha todas as posições políticas se manifestando e com força, etc., e votando, do que você ter o silêncio e você ter a unanimidade aparente das ditaduras. Os que pedem a volta da ditadura não sabem o que foi a ditadura. É ignorância. Bom, agora, vamos... até aqui está entendido como surgiu a retórica, porque, bom, agora nós temos que pensar onde que eu vou colocar a retórica no arcabouço, onde eu vou colocar a questão da argumentação. Deixa eu dizer antes uma coisa para você. A retórica, na verdade, tinha duas vertentes, nós poderíamos dizer. Uma era o estudo da argumentação, que era o que nós poderíamos chamar de dimensão argumentativa da retórica. E uma outra que era a dimensão figurativa da retórica, era quando eu construía metáforas, metonímias, etc. e tal, era a dimensão figurativa. Só que, no início, na verdade, essas duas dimensões não eram separadas. A dimensão figurativa estava a serviço da argumentação. Elas não eram separadas. Elas vão se separar na Idade Moderna, quando a retórica foi esvaziada de dimensão argumentativa e ficou sendo uma teoria das figuras.
como é que eu construo a metáfora, como é que eu construo a metonímia, como é que eu construo o oxímoro, como é que eu construo a hipotipose, enfim, todas as figuras possíveis e imagináveis. E aí eles começaram a dizer que as figuras eram o ornamento da linguagem. Só que eles entendiam a palavra ornamento, porque em latim dizia que a retórica, as figuras eram ornatus verbi, o ornamento do discurso. Mas acontece que em latim, ornatus inicialmente não significava enfeite. Ornatus significava arreio do cavalo. Arreio. E, portanto, mais adiante, ornatus foi significando equipamento. Por exemplo, no De Bello Gallico de César, quando César conta a guerra da Gália, aparece um trecho assim: Naues omni genere armorum ornatissimae. Veja, são naves ornatissimae de todos os tipos de armas. Eu não posso traduzir naves enfeitadíssimas de todo tipo de arma, porque eu não enfeito navio com arma. Navio era para lutar nas batalhas marítimas. E eu tenho que dizer, navios equipadíssimos com todos os tipos de arma. Então, na verdade, ornatus não era um enfeite, ornatus era o discurso ornamentado pelas figuras, era o discurso bem equipado para argumentar. E por isso que se dizia que era o ornatus. Bom, então, agora vem a minha pergunta. Onde eu vou colocar no percurso gerativo de sentido a questão da argumentação? Bom, Greimas tem um texto que eu não sei se vocês já leram, que se chama L'Énonciation, une posture épistémologique. Enunciação, uma posição epistemológica. Esse é um texto gozado porque ele nunca foi escrito por Greimas. Quando o Greimas esteve no Brasil, na única vez que o Greimas veio ao Brasil, ele deu um curso em Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto, o Inácio Edivar fizeram uma série de questões para ele acerca da enunciação. Enunciação era um assunto muito novo na semiótica naquele momento. Por quê? Logo na primeira versão da semiótica que aparece na semântica estrutural, Greimas diz: nós vamos afastar a enunciação e as marcas da enunciação para que não cause problema para nós, porque ele estava interessado em estudar o nível narrativo. Ele vai incorporar a enunciação mais tarde. Bom, e era essa época que Greimas estava discutindo a enunciação. Aí Greimas, de um dia para o outro, tomou nota e respondeu para eles. Isso foi gravado, foi transcrito, e eu acho que só foi publicado no Brasil, na revista Significação, embora não tenha sido publicado uma tradução em português. Nunca foi traduzido esse texto. O texto está publicado em francês na revista Significação, mas eu acho que o único lugar onde esse texto foi publicado foi no Brasil. Bom, Greimas vai dizer o seguinte: o que é enunciação para Greimas? Greimas toma o conceito de Benveniste da enunciação. Benveniste vai dizer o seguinte: a enunciação é a instância de mediação entre a língua e a fala. Porque, veja, qual era o problema de Benveniste? Benveniste, o Saussure tinha dito que a língua era o tesouro armazenado na mente de todos os falantes de uma dada comunidade. Então, o que eu sei de língua é aquilo que está armazenado na minha mente.
é uma coisa, um registro passivo de coisas que eu sei. E quando eu não sei nada de uma língua, eu ouço falar uma coisa naquela língua, por exemplo, e não sei do que se trata, porque eu não tenho nenhum registro na minha mente. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, talmazo mententon melitonte, que nem uma frasezinha em grego, que foi a primeira que eu aprendi, que estava no método, quando eu comecei a estudar grego, e você não sabe o que eu disse, porque você não tem nada registrado de grego na sua memória, suponho eu, e, portanto, você não sabe o que é talmazo mententon melitonte, que nem admiramos a arte da saber. Vejo que é bem frase que aparece em livro desses antigos para a gente aprender língua, né? Então, agora, como é que eu transformo esse registro passivo em atividade? Aí, Benveniste vai dizer, existe uma instância. O que é uma instância? É um conjunto de categorias que permite a passagem da língua para a fala. Quais são essas categorias? São a pessoa, o tempo e o espaço. Por que a pessoa, o tempo e o espaço? Porque são aqueles elementos que eu só entendo se eu conhecer a situação de enunciação em que eles foram ditos. Por exemplo, se eu disser cachorro para você, independentemente de qualquer situação de enunciação, você sabe o que é cachorro. Tá certo? É um animal da família dos lobos, etc., tal, doméstico, etc. Você sempre sabe o que é. Agora, se eu disser para você, se tivesse escrito assim, estive hoje aqui numa lousa, estive hoje aqui e não a encontrei, volto amanhã, você não saberia quem escreveu. Você não saberia. É preciso que eu saiba quem está falando para eu saber quem é o eu, com quem ele está falando para eu saber quem é você, quando ele está falando para saber quando é o hoje, de que lugar que ele está falando para eu saber onde é o aqui, e assim por diante. Certo? Quer dizer, então, eu não... essas categorias que ligam a situação de comunicação à língua é que permite a passagem para a atividade. Ora, Greimas, se alguma coisa não ficar clara, não hesite em me interromper, porque como eu já dei um curso sobre enunciação, eu acho que isso é só lembrar, mas às vezes não, e portanto não hesite em interromper para dizer eu não entendi isso. Ora, o que Greimas vai fazer é mudar o conceito de enunciação de Benveniste. Ele vai transformar o conceito de enunciação de Benveniste num elemento de construção do discurso. Então, Greimas diz assim, existe o sistema do discurso. O que é o sistema do discurso? Ele diz, o sistema do discurso são aquelas generalizações que cada cultura foi fazendo ao longo do tempo, de forma a considerar esses elementos, essas generalizações universais. Quando eu falo em universal, em semiótica, eu estou sempre pensando numa generalização cultural. Então, morte é um universal. Vida é um universal. Opressão é um universal. Liberdade é um universal. Cultura é universal, natureza é universal, etc. E aí, Greimas diz, a cultura coloca à nossa disposição esses universais. E eu tomo esses universais e tenho um nível fundamental do percurso gerativo de sentido, natureza e cultura. Depois, eu concretizo um pouco, eu tenho a conversão e eu tenho os valores do nível narrativo, mas ainda num nível de abstração. E aí o que faz a enunciação? A enunciação dá concretude a esses elementos. E eu construo, então, o discurso realizado a partir dessa concretização
desses universais. Por exemplo, se eu pego o filme Brokeback Mountain, que vocês devem se lembrar, é aquele filme da história dos dois cowboys que tinham um relacionamento homossexual. Bom, na verdade, esse elemento é criado sobre uma oposição, esse texto é criado sobre uma oposição natureza e cultura. A cultura se manifesta no nível narrativo como o valor da opressão e a natureza da liberdade. E aí eu passo a construir o discurso realizado. O espaço da natureza é aquele espaço onde eles iam levar os carneiros para pastar. Nesse espaço eles não precisavam se submeter às coerções sociais, mas no espaço da cultura eles eram obrigados a manter as convenções sociais, tanto que os dois se casam, os dois têm filhos, mas eles voltam para esse lugar que é a natureza. E assim o filme vai sendo construído. Veja, a enunciação é esse lugar de mediação entre o que é natureza e cultura, porque com natureza e cultura eu posso construir um discurso ecológico, não preciso construir um discurso como de Brokeback Mountain. Eu posso construir um discurso ecológico. Com a oposição natureza e cultura, eu posso construir um discurso antiecológico a favor da industrialização, por exemplo. Então, com essas grandes generalizações vão ser concretizadas nos diferentes discursos, e a enunciação é a passagem das virtualidades do sistema, do nível fundamental e do nível narrativo, para o nível discursivo. Veja, o nível narrativo e o nível fundamental são da ordem da estrutura, enquanto o nível discursivo é da ordem do acontecimento histórico. Eu tenho o discurso ecológico, o discurso pró-industrialização, o discurso da liberdade dos cowboys e a opressão sobre os cowboys, o discurso não sei do que, o discurso não sei do que. Isso é da ordem do acontecimento histórico. Portanto, a enunciação é o lugar da passagem da estrutura para o acontecimento. Agora, interessa um ponto em que Greimas vai mencionar na questão da enunciação. Ele diz assim: bom, na enunciação eu tenho uma semântica, e essa semântica ela tem dois componentes, a tematização e a figurativização, e constrói aquilo que nós chamamos textos temáticos e textos figurativos. Isso não preciso explicar, né? Todo mundo sabe, os textos temáticos e os textos figurativos. Mas Greimas diz mais. Greimas, de um lado, diz: eu posso projetar no interior do enunciado os elementos da enunciação. Então eu digo para você assim: a Terra é redonda. Mas eu posso dizer, eu digo que a Terra é redonda. Sou eu que afirmo que a Terra é redonda. Eu afirmo o eu da enunciação projetado no interior do enunciado, e o ato da enunciação, afirmo, projetado, enunciado também, e o que constrói o que nós chamamos a enunciação enunciada. Tá certo até aí? Estão acompanhando? Mas Greimas vai mais adiante, ele diz: a enunciação estabelece uma outra coisa importante, que é: a enunciação é o lugar da veridicção. O que é a veridicção? A veridicção é o seguinte: veja, na linguagem eu posso contar mentiras e posso falar verdades.
Se eu dissesse para vocês assim, eu ganhei na loteria acumulada da semana passada e estou rico, aí vocês iam ver quem ganhou na loteria, iam ver que não era eu e diriam, é um mentiroso, isso é mentira. Ocorre que para saber o que é mentira, o que é verdade, eu não preciso de teoria linguística nenhuma. E Greimas estava interessado em construir uma teoria linguística. O que importa na linguagem não é se eu digo verdades ou mentiras. O que importa na linguagem é se aquilo que eu digo tem ares de verdade ou não tem. Ou, em outras palavras, numa linguagem mais técnica, tem um efeito de sentido de verdade. Certo? Ele cria. Por isso que chama efeito de sentido. Porque não importa se é verdade ou não. Importa se ele tem ares de verdade. Se ele me convence de que aquilo é verdade. E a enunciação é o lugar da veredicção. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, a Terra é redonda, é como se o mundo se revelasse para mim. Não tem mediação nenhuma minha. Mas se eu digo que a Terra é redonda. Aí diz, bom, isso é a sua opinião. Tem um componente de subjetividade em eu digo que a Terra é redonda, que não tem em a Terra é redonda. Bom, então, é evidente que às vezes, por exemplo, eu disse para uma pessoa assim, fazendo um livro meu, a pessoa, eu tinha posto assim, quarta, quinta-feira da quaresma, todas as palavras com inicial maiúscula. Quarta, quinta-feira, quaresma. Quarta, quinta-feira da quaresma com maiúscula. Aí a pessoa passou tudo para minúsculo. Aí eu disse para ela assim, é claro que é maiúscula, porque as festividades são escritas com letra maiúscula. Dia da Independência, Dia da República, etc. Quarta, quinta-feira da quaresma é uma festividade religiosa, portanto é escrito com letra maiúscula. A pessoa me perguntou assim, mas quem diz que é com maiúscula? Eu podia ter dito para ela assim, o vocabulário ortográfico na base tal diz, mas eu disse para ela assim, eu estou dizendo o que é. Como eu sou uma autoridade na matéria, se eu estou dizendo que é, ponto final. Veja, isso tem um componente de argumento de autoridade e, portanto, de subjetividade, etc. Mas veja como a enunciação é o lugar da veredicção. É o lugar onde a gente afirma o que é verdade, o que eu devo crer, o que eu não devo crer, etc. Portanto, a argumentação entra exatamente aí no que nós chamamos a sintaxe da enunciação. Porque Greimas vai dizer nesse texto o seguinte, todas as relações enunciador-enunciatário fazem parte dessa sintaxe extremamente complexa. E por que a sintaxe é extremamente complexa? Porque, diz Greimas, é o lugar onde a sintaxe das relações sociais se manifesta. Por quê? Eu chego para uma pessoa, eu sei perfeitamente, quando eu vou falar com aquela pessoa, se eu devo tratá-la por senhor, senhora, se eu devo dizer você, ou quando eu devo dizer você e eu digo senhor, eu quero criar uma distância, uma barreira, isso fica muito evidente, a menos que a pessoa seja absolutamente sem noção. Nós tínhamos um velho professor de linguística na USP, já faleceu há muitos anos, professor Salum, e ninguém, assim como o professor Antônio Cândido, ninguém diz para o professor Antônio Cândido você. Ninguém. Eu não conheço ninguém. E ninguém que dissesse você é o professor Salum. Um dia estávamos nós conversando, chegou um aluno do primeiro ano da graduação e diz, ô Salum, você não sei o quê. Resposta dele.
mas o senhor não viu o aviso que estava na lousa? Mas ele era absolutamente sem noção e não percebeu o senhor usado para ele, que não era para o professor Salum usar senhor, era para usar você, mas ele devia usar senhor. Então, veja, eu tenho uma sintaxe extremamente complicada. Que tipo de linguagem eu devo usar? Eu posso usar uma linguagem chula, com uma pessoa de respeito? Claro que eu não posso. Eu devo usar uma linguagem mais, digamos, mais... que não tenha nenhuma chulice, nenhuma... E em outros lugares eu tenho que usar um determinado registro de linguagem muito grande. Então, veja, tudo isso faz parte do que nós chamaríamos a argumentação. Veja, então nós poderíamos agora começar a pensar nas hipóteses de Aristóteles. Aristóteles diz que os 3 fatores da argumentação, da razão, o orador, o auditório e o discurso. Em outras palavras, o ethos, o pathos e o logos. Então, nós diríamos, em termos mais modernos, nós diríamos o enunciador é o orador. Então, qualquer enunciador. Claro que Aristóteles falava do orador, porque, na verdade, o embate político, o embate judiciário e o embate laudatório, que cria os três gêneros de discurso, o judiciário, o epidítico e o deliberativo, nesses 3 gêneros de discurso são gêneros orais. E, portanto, quando Aristóteles fala do orador, porque ele estava trabalhando com gêneros orais. Mas nós pensamos a argumentação em sentido grande. Então, eu tenho o enunciador, o enunciatário é o auditório, e o discurso é esse elemento criado pela enunciação. E eu tenho, então, o ethos, o logos e o pathos. O enunciador, o discurso e o auditório. Agora, eu queria falar ainda um pouco... Quanto tempo que eu tenho que falar, Ana Cláudia? Sim, não. Não, mas em princípio vocês tinham previsto para quanto tempo durar? Até 1h30, depois é verdade. Tá bom. Então, veja. Sei. Bom, não, mais 2 horas, que é de bom tamanho, né? Estão acompanhando bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, vamos pensar uma coisa. O que é o orador? O que é o enunciador? Bom, então, voltemos à semiótica. Eu tenho um actante da enunciação. Os 2 actantes da enunciação são o eu e o tu, ou você, como nós dizemos aqui em São Paulo. O eu e o você, eu e o tu. Esses são os 2 actantes da enunciação, porque são elementos absolutamente genéricos. Só que no momento que eu realizo a passagem para o discurso concretizado, que eu saio do nível narrativo e vou construir um discurso particular, um discurso que é o acontecimento histórico, esse enunciador continua sendo um eu, mas ele se concretiza numa pessoa particular. O Fiorin, a Ana Cláudia, o Hernani, a Norma, o Paulo, o Alexandre, enfim, quem quiser. Machado de Assis, Castro Alves, o Estadão, a Folha de São Paulo, porque nós dizemos o Estadão disse, a Folha disse, etc. Tal. A Dilma, o Lula, o Fernando Henrique, quem você quiser. Ele se concretiza num ator. Agora, esse ator, diz Aristóteles, é um fator de argumentação. E ele diz, o que é um fator de argumentação no
no orador. É o ethos do enunciador. Ethos é E-T-H-O-S. Ethos. Ethos é a palavra que significa caráter. Então, o que ele vai dizer é que o caráter do orador, certos oradores inspiram pelo seu caráter confiança em nós e outros não inspiram nenhuma confiança. Então ele diz assim, na retórica, é o ethos, caráter, que leva à persuasão. Quando o discurso é organizado de tal maneira que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade, mais prontamente, nos homens de bem em todas as questões, mas confiamos neles de maneira absoluta nas questões confusas e que se prestam a equívocos. Quer dizer, numa questão confusa, numa questão enrolada, nós tendemos a confiar nos homens de bem mais do que nos que nós sabemos que não são de bem. Aí vem uma passagem curiosa. No entanto, é preciso que essa confiança seja resultado da força do discurso e não de uma prevenção favorável a respeito do orador. Veja, daqui eu tiro uma teoria linguística. Porque se fosse assim, nós confiamos nos homens de bem. E eu digo, o Maluf não é um homem de bem. Portanto, quando ele fala que não tem conta no exterior, eu não tenho que confiar nele. Mas também não tenho que confiar noutros que estão dizendo atualmente que não tem conta no exterior. Porque, pelo visto, conta no exterior era que não faltava, né? Bom, mas enfim, eu não tenho, não é isso. Porque se fosse isso, eu não teria uma teoria linguística. Na verdade, ele diz, essa confiança deve ser dada pela força do discurso. Roland Barthes, comentando este passo da retórica de Aristóteles, diz o seguinte: o orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz sou isso, sou aquilo. Os traços de caráter que o tribuno deve mostrar ao auditório, pouco importa a sua sinceridade, para causar boa impressão, constitui o ethos. O ethos é, no sentido próprio, uma conotação. O orador enuncia uma informação e, ao mesmo tempo, vai dizendo sou isso ou aquilo. Por exemplo, eu podia dizer para vocês que eu sou um ótimo expositor, um excelente professor. Se eu dissesse isso para vocês, a única coisa que vocês podiam pensar é o seguinte, mas é cabotino, não é? Fica se elogiando. Ele não aprendeu que elogio em boca própria é vitupério, como diz o provérbio português. Bom, então, mas, ao mesmo tempo que eu vou dando minha aula sobre argumentação, eu estou dizendo se eu sou competente ou não sou competente, se eu sou um bom expositor ou não sou um bom expositor. E como é que você aprende isso? Aprende isso pela organização da minha exposição, pelos exemplos que eu dou, pela fluência, pela concatenação dos elementos, etc. Então, você vai, ao mesmo tempo que você diz, você enuncia uma informação, você transmite uma imagem de si mesmo. Essa imagem de si mesmo é dada pelo discurso. E é isso o ethos do orador. Portanto, é uma teoria linguística que tem que ser criada para verificar a confiabilidade ou não do discurso. Tá certo? Bom, então, veja bem. E como é que eu acho o ethos do orador? Bom, a Norma fez um trabalho que foi a tese de doutorado dela, onde ela estudou, a partir desses princípios, exaustivamente.
E a partir de uma sugestão do Greimas, ela desenvolveu amplamente, Greimas vai dizer, o ator se manifesta numa totalidade discursiva. Só isso. Isso é um mistério. E a norma desenvolveu mostrando tudo o que é uma totalidade discursiva. Então, por exemplo, na verdade, se eu pego a obra de Machado de Assis inteira, eu tenho uma totalidade enunciativa. E dentro dessa totalidade, o que eu verifico? As reiterações, as recorrências, as repetições em qualquer nível, que criam um efeito de individualidade. Que eu leio um texto, antigamente, eu não sei se quando vocês fizeram vestibular havia essa questão, mas gostavam muito de dar no vestibular uma questão assim. Eu pegava trechos de poema ou de prosa, bem característico de um dado momento literário, e não punham quem era o autor e diziam para vocês: os trechos A, B, C e D pertencem ao romantismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Modernismo, romantismo, simbolismo, naturalismo, embaralhada tal. Olha, o que é isso exatamente? É esse efeito de individualidade que me faz ler um texto e dizer: isso aqui é Padre Vieira, isso aqui é Machado de Assis, isso aqui... Ou então eu olho um quadro e digo: isso é Picasso, isso é Monet, isso é Manet. Ou então eu olho uma publicidade e digo: isso tem a cara do como chama esse... um corintiano que ganhou vários prêmios. O Oliveto. Então, o Washington Oliveto. Isso constitui o que a norma vai mostrar para nós, o estilo. O estilo é esse conjunto de repetições que criam um efeito de individualidade. E esse efeito de individualidade que me permite dizer: Machado é cínico. Eu não sei se o Machado de carne e osso era cínico, mas também não me interessa, eu não faço fofoca da vida dos outros. Agora, o escritor Machado de Assis é um cínico, e eu pego o cinismo dele na construção das personagens. Por exemplo, disse que a primeira fase da obra de Machado de Assis, onde estão Ressurreição, Yaya Garcia, Helena e A Mão e a Luva, esses são chamados perfis de mulher. Nesses perfis de mulher, Machado trata da situação feminina. Todas as mulheres querem o quê, exatamente? Casar-se com um homem rico e mudar de classe social. Uma das personagens, que eu não me lembro agora se é de Helena ou de Ressurreição, vai dizer assim: eu obedeço ao frio imperativo da razão e não aos ditames do coração, quando ela estava escolhendo um marido. O que eram os ditames? Ela era pobre, ela precisava mudar de classe social, e ela estava se casando por interesse, ela não tinha que se casar por amor. Isso não entra na conta. Bom, aí você passa para os personagens da segunda fase. Todos eles são absolutamente cínicos. Machado de Assis foi a pessoa que melhor descreveu a classe dominante durante o Segundo Império, no tempo de Dom Pedro II, né? Quando se implanta no Brasil o capitalismo. Veja, enquanto Alencar, por exemplo, no romance Senhora, vai lamentar o casamento por interesse, Machado mostra que o casamento por interesse era uma das molas de sustentação da sociedade, seja para juntar fortunas, seja... Bom, o Código Civil francês, quando aparece quais são os meios de adquirir a propriedade. O primeiro
Número 1, primeiro meio de adquirir a propriedade é le mariage, o casamento. Esse é o primeiro. Antes de herança, antes de compra, antes de qualquer coisa, o casamento é o meio de adquirir a propriedade. Bom, então, veja bem, e ele vai mostrar esse cinismo. Então, eu tenho que achar o estilo dessa totalidade. Eu tenho a Folha de São Paulo é muito diferente do Estado de São Paulo. Isso a Norma estudou, por exemplo, se vocês quiserem ler uma coisa sobre o estilo da Folha de Notícias Populares do Estado de São Paulo, etc., vocês vão verificar. Agora, quais são os componentes desse ethos? Bom, eu tenho traços psíquicos, por exemplo, eu digo o Machado é cínico, um traço psíquico. Eu posso ter traços físicos também. Parece que quem está falando é magro, é gordo, e tem um tom de voz também, mesmo nos textos escritos. Há textos que gritam, textos que falam com voz educada e textos que falam bem baixinho. Por exemplo, nesse livro da Norma estão estudados os recursos da imprensa para gritar e para falar com voz educada. Esse jornal que chamava Notícias Populares, não sei, não existe mais, se vocês chegaram a conhecer, ele tinha letronas desse tamanho, ele gritava. O Estado e a Folha têm voz bem educadinha, porque por maior que seja a manchete, ela não ocupa meia página gritando para nós as coisas, né? Bom, veja, eu vou dar um último exemplo e vou passar para a questão do auditório. Os poetas da segunda geração romântica, no geral, têm um corpo jovem, magro, pálido e um caráter assim meio oscilante, meio melancólico, tal, e um tom de voz meio entediado. Como é que eu percebo isso? Se eu pego as poesias da segunda geração romântica, eu vou verificar, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Há uma quantidade enorme de coisas relativas ao inverno, ao que não tem cor. Mas escuta, ele estava escrevendo no Brasil, e eles falam do inverno, do brumoso, não tem nada ensolarado, tudo é desbotado, tudo é pálido. Veja, Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra dormente. Veja o tom entediado. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Só leve uma saudade dessas sombras que eu sentia velar das noites minhas, de ti, ó minha mãe pobre coitada, que por minhas tristezas se define. Definhar, triste, é tudo, morte, né? De meu pai, de meus poucos amigos. E aí ele vai, a mesma coisa e tal, e ele diz: descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecidos, a sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei meu corpo abandonado e no silêncio derramai meu canto. Mas quando preludia a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa do sepulcro. Isso é tudo assim. Você pega Castro Alves, que vem uma geração depois, você tem uma poesia indignada, clamando pela libertação dos escravos, assim, ao viver de pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije balança, estandarte que a luz do sol encerra, e a promessa divina de esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteada dos heróis na lança,
antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortais. E ele termina esse poema conclamando: Andrada, arranca esse pendão dos mares, Colombo, fecha a porta dos seus mares. É uma poesia indignada com o sofrimento da escravidão. No Brasil não tem nada dessa história de amores não realizados, coisas noturnas, etc. Esses elementos criam essa imagem, e isso dá um valor argumentativo. O Lula, por exemplo, tem um feeling enorme para falar para o auditório a que ele se dirige. Ele disse o seguinte no Rio Grande do Sul, quando ele era presidente da República: eu, na primeira noite que casei com a minha galega, que é a Marisa Letícia, emprenhei ela, porque pernambucano não deixa por menos, é macho mesmo. Você podia ficar horrorizado, como assim? Ele conhece bem o auditório dele, onde a capacidade de resolver coisas está ligado à macheza, e a macheza está ligado ao desempenho sexual. E então ele conhece bem o auditório. Veja, isso tem um componente argumentativo muito forte. As plateias educadas podem ter ficado chocadas, mas que tem uma capacidade persuasiva muito grande, tem, sem dúvida nenhuma. 2 palavras sobre auditório. Bakhtin diz o seguinte: o mundo interior e a reflexão de cada indivíduo tem um auditório social próprio, bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções interiores, suas motivações, suas apreciações. Quanto mais aculturado for o indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da criação ideológica. Mas, em todo caso, o locutor ideal não pode ultrapassar as fronteiras de uma classe ou de uma época bem definida. O que Bakhtin está dizendo é o seguinte: eu falo sempre para um auditório determinado, eu não falo assim, ao léu. Eu falo para um auditório bem determinado. E essa imagem do enunciatário é também um enunciador, porque essa imagem do enunciatário constitui uma coerção discursiva que me leva a construir o discurso de uma dada maneira. Por exemplo, se eu estivesse falando numa plateia de helenistas, de estudiosos de grego, seria um absurdo se eu dissesse o epos e eu traduzisse como eu traduzi para vocês aqui. Por quê? Eu supus que o auditório para o qual eu estou falando é um auditório que tem muitos conhecimentos acadêmicos, mas não conhecimentos de grego. E, portanto, as palavras gregas que apareceram me obrigaram a traduzir. E o que contém essa imagem do auditório para quem eu falo? Contém a imagem que eu faço dele, das capacidades dele, mas principalmente das paixões que movem esse auditório. Por isso que eu digo, por isso que Aristóteles trata do pathos. O pathos é a paixão. E é isso que importa no auditório, principalmente porque no discurso acadêmico existe um pathos, que é a curiosidade. Mas no discurso político, por exemplo, nós vimos exacerbarem-se as paixões. E o Landowski diz uma coisa num texto dele que aparece na Sociedade Refletida, ele diz: no discurso político, fala a verdade aquele em quem eu confio. Em outras palavras, eu acredito, se eu sou pró-Dilma, por exemplo, tudo que a Dilma disser eu trato de defender e trato de acreditar. Se eu sou contra a Dilma, eu trato de desacreditar tudo que ela diz, etc.
E, portanto, essa história que discurso político precisa discutir os planos de governo, portanto, isso é bobagem. Em lugar nenhum do mundo existe isso. No discurso político, a gente discute paixões, o que move as pessoas na condução dos negócios públicos. Então, veja, cada auditório é particular e eu construo meu discurso em vistas do particular. Finalmente, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho o discurso e o discurso, então, constrói argumentos. E aí eu tenho muitas formas de argumentos e que a semiótica pode analisar para mim. Então, quando eu digo que eu pego, que é isso que eu faço, eu pego o que Aristóteles fez e descrevo isso, e depois no final eu mostro que isso pode ser descrito de maneira mais fina se eu pegar as semióticas. E quando eu falo em semióticas, eu estou pensando tanto a semiótica standard com as suas diversas ramificações, como a semiótica tensiva, que para as coisas de continuidade, ela dá conta de me ajudar. Então, por exemplo, eu penso no seguinte: o argumento por definição. A definição é uma forma de argumentar. Eu digo, o quadrado é uma figura geométrica que tem 4 ângulos, por exemplo. Isso é uma definição. Nós estamos acostumados a pensar que a definição é uma coisa lógica. Não. A definição depende dos meus propósitos discursivos. Em primeiro lugar, eu posso ter uma definição intencional e uma definição extensional. Extensional, vocês já sabem, o que é aquilo que convém ao número X de seres. Mas eu posso ter uma definição intencional que é do conteúdo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês assim, sei lá o quê, uma virtude cardeal é uma virtude tão importante que contém outras virtudes. Ou eu posso dizer, as virtudes cardeais são prudência, justiça, temperança, e tem mais uma, que agora não me lembro. Bom, sim, veja, cada definição tem uma finalidade diferente. E eu posso abordar elementos diferentes para definir uma determinada coisa. Por exemplo, no soneto É a Vaidade, Fábio, nesta Vida, Gregório de Matos define 3 vezes o que é a vaidade. E a primeira definição que aparece no primeiro quarteto, porque é um soneto, então 2 quartetos e 2 tercetos, no primeiro quarteto aparece: é a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Veja que definição de vaidade que ele vai dar. A vaidade é rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras 1000 com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Veja, eu tenho que entender a natureza metafórica dessa definição. O que ele está dizendo que é a rosa recém-aberta de manhã e que está em todo o seu esplendor. Que a vaidade é a exibição de todas as qualidades, assim como a rosa faz. E ele continua dizendo,
É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulcofana navega destemida. Aí ele define a vaidade como a nau enfeitada que vai pelos mares, singrando os mares, ufana, bonita aí. É a exibição das qualidades, isso é a vaidade. E ele termina, Enal, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Veja, ele está dizendo que a vaidade preza alentos, é a nau, que vai pelo mar, singrando a vida, mas ele acrescenta uma coisa, que preza alentos. Alentos é o sopro. Então, ela preza aquilo que é frágil, mas ela preza alentos com presunção de fênix generosa. Ou seja, pensando na imortalidade, como é a fênix, a ave que renasce das próprias cinzas. A vaidade preza aquilo que é transitório, aquilo que é fugaz, mas com presunção de perpetuidade disso. E essas definições são feitas para quê? Porque no último terceto ele diz, mas de que importa ser rosa, nau, ser planta rosa, nau vistosa, se aguarda sem defesa, penha nau, ferro a planta, tarde a rosa? Ou seja, o que é a penha ou penhasco onde o navio afunda? Portanto, se a nau significa o ser humano vaidoso, então é a morte. Se a morte é inexorável, de que adianta ter tanta vaidade? Veja como ele construiu argumentativamente. Ele pegou três definições metafóricas, e depois ele juntou a essas definições uma implicação, e você tem aí um raciocínio implicativo, que a semiótica intensiva estuda, por exemplo, em oposição ao raciocínio concessivo, e aí eu argumento dessa maneira. Mas suponhamos agora que eu queira argumentar pelo argumento de autoridade. O argumento de autoridade é muito usado no discurso científico, no discurso jurídico. No discurso científico é a citação que abona. Por exemplo, eu digo, Greimas diz, Isso é um argumento de autoridade. O discurso jurídico se constrói basicamente com argumentos de autoridade. Por quê? Porque, na verdade, o que eu discuto é a jurisprudência. Como é que eu tenho que entender determinado fato dentro do campo do direito. Então, Pontes de Miranda, com notável acuidade, dizia que Pontes de Miranda, como vocês sabem, escreveu 100 e não sei quantos grossos volumes discutindo a jurisprudência brasileira, tal, né? Bom, então, veja, ele, no discurso religioso, isso acontece também. Então, Vieira, no Sermão do Espírito Santo, vai dizer que os indígenas brasileiros são crédulos e incrédulos ao mesmo tempo. E para comprovar isso, ele se vale de um texto da Escritura, o versículo 22 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, e para calcionar sua tese de que o homem do Evangelho cria e não cria, ele invoca a autoridade do venerável Beda, que é reconhecido como doutor da igreja. Então ele diz assim: outros gentios são incrédulos até crer. Os Brasis, ainda depois de crer, são incrédulos. Em outros gentios, a incredulidade é incredulidade. E a fé é a fé. Nos Brasis, a mesma fé ou é ou parece incredulidade.
São os Brasis como o pai daquele lunático do Evangelho que padecia na fé os mesmos acidentes que o Filho no juízo. Disse-lhe Cristo: Omnia possibilia sunt credente. Tudo é possível a quem crê. E ele respondeu: Credo Domine, adjuva incredulitatem mea. Creio, Senhor, ajudai minha incredulidade. Reparam muitos santos nos termos desta proposição, e verdadeiramente é muito para reparar. Quem diz creio, crê e tem fé. Quem diz ajudai minha incredulidade, não crê e não tem fé. Pois como era isso? Cria este homem e não cria. Tinha fé e não tinha fé juntamente? Sim, diz o venerável Beda. Ao mesmo tempo, cria e não cria este homem, porque era tão imperfeita a fé com que cria, que por uma parte parecia era fé e por outra parecia era incredulidade. Uno erdocem tempor et credebet incredulus erat. Ao mesmo tempo, ele cria e era incrédulo. Tal é a fé dos Brasis. É a fé que parece incredulidade e é a incredulidade que parece fé. É fé porque creem sem dúvida e confessam sem repugnância tudo o que lhes ensinam. E parece incredulidade porque com a mesma facilidade com que aprenderam, desaprendem. Com a mesma facilidade com que creram, descreem. Ora, o que ele faz aqui? Ele instala um actante do saber, e é esse actante do saber que vai calcionar a verdade da tese que eu estou defendendo. Então, eu posso ir, eu posso ir descrevendo semioticamente todos os tipos de argumento, e eu podia continuar aqui durante muito tempo, mas eu me pergunto numa parte do livro assim: os livros de argumentação repetem, comentam os antigos, principalmente Aristóteles, mas também Cícero, comenta a retórica Herênio, que é uma retórica que foi escrita em latim e cujo autor nós não conhecemos. E eu me pergunto se nós estamos condenados a repetir os antigos. E eu acho que não. Com a semiótica nós não estamos condenados a repetir. Nós precisamos herdar os antigos. Herdar os antigos significa lê-los à luz dos pressupostos da semiótica. E eu não sei aqui se todo mundo é de comunicação e artes ou existe alguém de letras também. Se existe alguém de letras, eu diria assim: ultimamente a linguística diz que estuda muito argumentação, porque estuda a obra de um linguista francês que tem o nome de Ducrot, que estuda a argumentação da língua. Não é dessa argumentação que eu estou falando. Não é a argumentação na língua. São os processos de construção dessa verdade no discurso, construída pela imagem do orador, construída levando em conta a imagem do auditório e construída por processos